Olá, moçada! Agora que a gente já terminou de ver as características gerais desses vermezinhos, desses nematóides, nós vamos começar a aprender um pouquinho mais sobre as doenças causadas por esses vermes. Já ouviram falar que se a pessoa ficar com vontade de alguma coisa, ela vai ficar com lombriga, vai ficar com as bichas? Já ouviram? Isso pai, mãe, vó, vô, tio, às vezes vem com essa história. Mas, gente, não, é mito. A pessoa não vai pegar lombriga só porque tá com vontade de comer alguma coisa ou porque não ganhou um presente. Agora, se a pessoa tá com aquelas vontades esquisitas, porque eu quero comer terra, porque eu preciso chupar tijolo, provavelmente, ela vai ter sim essa lombriguinha lá dentro do seu intestino delgado. E a doença causada por essa lombriga, por essas bichas que eles chamam popularmente, é uma tal de ascaridíase. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa doença, como que a gente pega, quais são os principais sintomas e como prevenir, que é bem importante. Então, como a Pro falou, essa ascaridíase é uma doença provocada por esse verme nematóide, a lombriga. Só para dar aquela recapituleba, eles apresentam sexos separados, eles são dioicos, tem dimorfismo sexual, é claro, dá para ver claramente a diferença entre a fêmea e o macho. A fêmea ela é maior e o macho ele é menor, e ele apresenta aqui na extremidade uma curvinha onde tem a espícula, que é bem importante, bem bacana, porque ele vai introduzir essa espícula lá no poro genital da fêmea e vai liberar os espermatozoides para que ocorra a fecundação. Então, fecundação interna, ela vai ficar gravidinha e vai liberar ovinhos. E desses ovinhos vão liberar larvas, vão eclodir larvinhas. Então, ali a gente tem um desenvolvimento que é indireto. Sendo que a fêmea, ela pode botar até 200 mil ovos. Pensa, gente, é muito ovinho aí. E como são ovos bem pequenininhos e bem leves, pode contaminar tranquilamente o solo, o alimento, água. Inclusive, quando vai uma baratinha ou então uma mosquinha e passa por onde tem esses ovinhos, eles podem ficar grudadinhos nas patinhas desses insetinhos, e quando eles forem caminhar pelos nossos alimentos, a gente pode, se não lavar muito bem, adquirir esses ovos desses nematóides, dessas lombrigas. O tamanho pode atingir assim aquela lombriga gigantesca, assim, no top do suprassumo do gigante, 50 centímetros, são bem menores do que lá as tênias que a gente viu nos plateumintos, que podia atingir até 10 metros. Então, bora lá entender um pouquinho como que acontece o ciclo de vida desses nematóides da lombriga para que a gente possa ter, e que não tenha, a ascaridíase. Então, a pessoa contaminada, ela estava com a lombriga lá no seu intestino delgado e deu aquele revestrez, não foi ao banheiro para fazer o número 2, acabou liberando as fezes, com os ovinhos desses vermes. E esse ovinho, como o Pro falou, ele é bem levinho, então ele vai lá para o solo, mas um pontinho que passou pode contaminar a verdura, pode contaminar uma fruta, pode contaminar a água. Então é bem bacana que a pessoa lave muito bem os alimentos, filtre ou ferva a água antes de tomar, para que não tenha perigo de ingerir esses ovinhos. Vamos supor que não, a pessoa não lavou bem, não fez essa higiene, acabou que tomou uma água lá do rio, tá morrendo de sede, precisava de água, tomou água do rio mesmo. Esse ovinho vai lá cair no intestino, vai eclodir uma larvinha, só que essa larva ela vai perfurar a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e faz uma super migração. Ela quer dar um tour pelo corpo da pessoa, do hospedeiro. Então ela vai pro fígado, vai pro coração, vai pro pulmão. No pulmão, ela vai pro alvéolo, rompe,
vai para traqueia, tá chegando aqui em cima, faringe, a pessoa começa a sentir aquele começa a tossir, dependendo da quantidade, pode até expelir a larvinha da lombriga. E se não, ela vai deglutir, ela vai engolir novamente esse verme. E aí vai para o esôfago, estômago e volta lá para o intestino delgado, onde com seus lábios, a lombriga ela vai se fixar na parede do intestino do hospedeiro e vai sugar os fluidos. Ela é parasita, né? Então ela vai sugar os nossos nutrientes. Então ela vai liberar o resto pelo ânus, já que ela tem um sistema digestório completo, e quando acaba liberando esse resíduo, acaba saindo substâncias que podem provocar alergia, e aí pode ter alguns sintomas característicos. Mas aí vai depender muito da quantidade de vermes que a pessoa tem. Se for uma quantidade bem pequenininha, acaba que passa-se despercebido, a pessoa nem sabe que estava lombriguento, nem sabe. Agora, se tiver uma grande quantidade, vai estar liberando essas substâncias com os resíduos eliminados lá, os restos eliminados pelo ânus, provoca alergia, provoca coceira na pele, provoca dor abdominal, a pessoa pode ter náusea, ela vai poder ter problemas no pulmão, inflamação no pulmão, nos brônquios, que é por onde as larvinhas estão passando. E aí, se tiver aquela super, mega, hiperinfestação, a pessoa ela pode ter obstrução intestinal. E aí, moçada, não há vermífugo que dê jeito. A pessoa tem que passar por uma cirurgia. Olha a situação. Então aqui a pessoa estava mega, hiper, super infestada com essas lombriguitas. Olha a quantidade. Gente, tomara que não estejam assistindo perto do almoço, que eu estou fazendo essa aula bem pertinho do almoço e vai ter macarrão em casa. Ai, que tenso. Olha só, olha a quantidade de lombrigas que esses médicos estão tirando. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Então eles abriram o intestino delgado e estão tirando assim aos montes. Olha a quantidade de lombriga. Nessa situação não tem como, um vermífugo não teria feito com que ela deixasse de ter esses vermes. Aí é só com cirurgia. Então eles cortam uma parte do intestino e vão retirando esse excesso de vermes. Dependendo, eles acabam cortando um pedaço do intestino, porque não tem jeito, é uma infestação muito grande, a obstrução ela é tensa. E às vezes, aí é raro, galera, mas pode ser que a pessoa, ao ter tomado um vermífugo, ele vai ficar desesperado para tentar sair e acaba voltando no trato digestório e para aqui na faringe. A pessoa acaba morrendo por asfixia devido à quantidade de lombrigas que ficam paradas aqui na faringe dela. Olha, Deus do céu, né? É terrível. Mas e prevenção? Como que a gente pode fazer para não ter a lombriga? Porque como a Pro falou, se não tá tendo agora, com certeza um dia vocês já tiveram. Não, brincadeira, né? Mas a probabilidade é grande mesmo. Então, como a gente viu no ciclo, o interessante é que haja educação sanitária, saneamento básico, a pessoa não pode fazer o número 2 em qualquer lugar, tem que fazer no banheiro, que tenha ali higiene, lavar muito bem as mãos, porque pode ser que a pessoa tenha uma autoinfestação, foi lá limpar e acaba que não lavou a mão depois, leva as mãos à boca e acaba tendo uma autoinfestação. Isso aí é mais comum com crianças, né? Mas pode acontecer. Não lavou muito bem a verdura, e olha que quando a gente pega aquelas alfaces ou então o agrião que tem folhinha bem pequenininha, tem que lavar uma por uma, porque pode ficar ali escondidinho. Então lavar muito bem a verdura, muito bem os frutos, água fervida, filtrada, para depois não ser um lombriguento. Belezinha? Preparados para a próxima doença? A próxima doença, ela é chamada, vamos lá, de amarelão ou ancilostomose, que é conhecida popularmente também como a doença do Jeca Tatu.
Quando Monteiro Lobato ele escreveu esse romance do Jeca Tatu, ele estava se referindo a essa doença. Inclusive, vestibulares cobram a doença do Jeca Tatu como sendo esse amarelão, essa ancilostomose. E quem é que vai causar essa doença? Quem? Um vermezinho chamado de Ancilostoma duodenale, que é aquele do filme de terror, ou o Necator americano. Algumas vezes a gente vai encontrar um nome de necatoríase para a doença, justamente porque nós temos esse carinha aqui que pode também ser o agente etiológico do amarelão. Os dois filmes de terror são os responsáveis por essa doença. E diferente lá da lombriga, que se fixava lá no intestino delgado e sugava fluidos, aqui, olha o tamanho dos dentes, olha o tamanho. Ele vai se fixar com esses dentinhos e vai rasgar a parede intestinal para poder sugar sangue. Eles são tipo uns vampirinhos, é sim. E é por isso que a pessoa, ela fica anêmica, ela perde bastante sangue, acaba ficando um tom mais amarelado, aquela leseira, aquela fraqueza. Por isso que às vezes a gente ouve também o termo de doença do Jeca Tatu, porque ele era fraco, ele era cansado, sempre naquela fraqueza, amarelado, porque ele tinha o amarelão. Então, como que tudo acontece? Lembrando que vai ter dimorfismo sexual, tem a fêmea, tem o macho, acontece fecundação, postura de ovos e tem larvinhas. Então, aqui também nós temos um desenvolvimento indireto. Vamos começar aqui por essa larva. Quando esse ovinho ele é liberado com as fezes, olha aí sempre, né? O canal para evitar essas verminoses é saneamento básico, não tem jeito, é educação sanitária. Mas, pois bem, a pessoa foi lá, revestrez absoluto, não chegou a tempo no banheiro, fez o número 2 no matinho e aí lascou. Eliminou, porque estava contaminado, né? Eliminou as fezes com os ovinhos do ancilostoma ou do necator. Esse ovinho, quando está em condições adequadas, vai eclodir numa larva. E olha aí a diferença. Essa larva, moçada, ela faz uma penetração ativa. Se a pessoa estiver caminhando lá, toda de boas, vou desestressar, vou ficar descalço, vou caminhar aqui na terra, na grama, para poder relaxar, para energizar, né? Tirar toda a energia negativa. Tem pessoas que fazem isso, né? Mas olha o perigo, moçada, porque se tiver ali a larvinha, essa larvinha infectante, seja do ancilostoma duodenale ou então do Necator americanus, vai penetrar na pele sim. Penetrou, vai fazer um tour igual o Ascaris lumbricoides. Percorre lá a corrente sanguínea, vai para o coração, vai para o pulmão, vai lá para o alvéolo, rompe, vai para a traqueia e aí sente aquele... pessoa vai engolir novamente e ele vai fazer um caminho até chegar no intestino delgado, onde ele vai se fixar. E como a Pro mostrou, esse é um verme do filme de terror, né? Ele tem aqueles dentinhos assim, que vai ficar lá rompendo, fazendo a ruptura da parede. E como ele não vai ficar contente, só ficar em um local, ele vai, suga o sangue. Não quero mais daqui. Ele vai para outro lugar. Vai de novo romper, rasgar a paredinha. Suga o sangue. Já deu, eu quero um outro lugar. Vai para um outro lugar da paredinha. Rompe, suga o sangue. E à medida que ele vai passando nesses lugares, vai ficando inflamado. E aí a pessoa tem alguns sintomas característicos, porque ali vai ficar inflamado, vai ter um sangramento constante, a pessoa ela vai ter perda de sangue, então não tem jeito, vai ficar anêmica, vai ficar com fraqueza, pode ter problemas no coração, já que vai passar pelo coração. Essa doença ela é um pouquinho mais crítica lá do que a ascaridíase, porque aqui a gente pode ter possibilidade de óbito, então é bem crítico, precisa tratar. Então, para tratar, a pessoa ela precisa tomar vermífugo e
um complemento com ferro, já que ela tende a ficar anêmica, tem que se alimentar muito bem. Em geral, a pessoa pode chegar a óbito se ela for subnutrida, desnutrida, ela não tiver uma alimentação adequada. E aí, como que a gente vai se prevenir dessa doença, desse amarelão, dessa ancilostomose ou necatoríase? Pessoal, então como a gente já viu, esse ciclo já está fresco na cuca, não tem jeito, né? Essas verminoses têm que ter saneamento básico, tem que ter educação sanitária. E olha aí, se o Jeca Tatu tivesse calçado, de repente ele não teria pego essa larvinha, não teria ficado com amarelão, belezinha? A Pro trouxe aqui um exemplo de um exercício que traz justamente essa história, contextualiza lá com a literatura, essa história do Jeca Tatu, trazendo essa doença do amarelão como sendo responsável por essa fraqueza, né? Por essa leseira que ele tem. Então, o que que diz? A Pro vai até chegar mais perto, tá tão pequenininho, né? No início do século passado, Monteiro Lobato criou o Jeca Tatu. É esse carinha aqui. Um personagem que representava o brasileiro da zona rural, descalço, mal vestido e portador de verminose. O Jeca, ele era magro, pálido, preguiçoso, sendo essas características decorrentes da verminose. É lógico, né? Tá perdendo sangue por causa daquela tranqueirinha do ancilostoma, né? Do ancilostoma duodenale ou Necator americano. Então não tem jeito, ele vai realmente emagrecer, ele vai ficar pálido, né? E acaba, esse preguiçoso, na verdade, é porque como tem, ele tá tendo perda de sangue, acaba que o oxigênio, ele não vai ser transportado com tanta eficiência e a pessoa fica com fadiga. Então, por isso que eles chamaram isso de preguiçoso. Aí ele escreve o seguinte: ele não é assim, ele está assim. Examinando-lhe o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina. Olha aí, lembrando que a hemoglobina é que vai estar transportando o oxigênio. Assinale a alternativa que informa o nome do parasita, primeiro, agente etiológico, o modo de transmissão e a profilaxia, que é a prevenção. Galera, vestibular, processo seletivo, seriado, eles amam de paixão perguntar principalmente prevenção. Eles amam cobrar doenças. Então, bora lá para as alternativas. Trata-se de um Ascaris lumbricoides? Não, né? Ascaris lumbricoides vai causar a ascaridíase, não vai deixar amarelinho, não. Xistossoma ou esquistossoma mansoni? Não, né? Por mais que tenha aquela larva cercária que penetra ativamente, ele não vai deixar amarelinho, não. Ele vai ter aquela doença que é o da barriga da água, aquela protuberância. Lembrando que o esquistossoma, ele é da classe dos trematóides que a gente viu lá do filo dos plateumintos. O outro, ancilostoma duodenale, até brilhou o olho, né? Galera, é essa daqui, ó, já começou bem. Ancilostoma duodenale, tá certo. Penetração ativa da larva através da pele humana. Show, beleza. Saneamento básico. E isso, lógico, né? Se tiver saneamento básico, a pessoa não vai fazer lá o cocôzinho dela esperto em um local inadequado, vai fazer lá no vaso sanitário bonitinho, belezinha. Não vai liberar no ambiente a larvinha. Evitar, olha aí, prevenção, evitar contato da pele com solos contaminados por larvas do parasita. Então, tomar muito cuidado na hora de que vocês quiserem desestressar. Olha, pensar 2 vezes antes de ficar descalço. Utilização de calçados. Tudo, troféu joinha para essa alternativa. É o que há, essa está correta. Mas só vamos dar uma olhada nessa outra para ver o que está errado. Ancilostoma, mas não é duodenale, é brasiliense. A gente vai ver na próxima aula que esse ancilostoma brasiliense também é um verme que vai causar uma doença, só que a doença é chamada de bicho geográfico. Belezinha? Espero que tenham entendido, mas se não entenderam, é
sempre daquele jeito, né? Mandando aquela mensagem esperta no chat, no fórum ou então no e-mail. Beleza? Até daqui a pouquinho pra gente continuar com as últimas 3 doenças causadas por esses nematóides. Tchau, tchau!